Olá, eu sou a Juliana Vitória, sou psicóloga, sou psicanalista Eu sou Júlio César Kuhn, sou sommelier e psicanalista. e esse é o Psicanálise com Vinho. Saúde, Olá, Juliana. Olá, Feliz Júlio! Carnaval. Tudo bom, Júlio César Kunz? Tudo bem, Juliana Corte Vitória. Já Então, estou vamos aqui falar com do o meu carnaval espumante. hoje? Em Vamos falar ritmo do de Carnaval. carnaval? Sabe que, seguindo a tradição de subverter as coisas, né, esse caráter subversivo que o Carnaval tem desde os primórdios, eu pensei em vir com uma cerveja. Mas o meu motivo era pouco carnavalesco, na verdade. Eu tinha pensado numa cerveja, numa triple, uma cerveja belga, porque quando começava a quaresma, os monges, alguns monges, né, de alguns monastérios, ficavam um mês sem comer nada sólido. E aí, para se alimentar nesses 40 dias, eles passavam tomando cerveja. É só que, claro, que eles faziam uma cerveja bem mais concentrada, inclusive com depósito de cereais embaixo, né? E passavam esses 40 dias. Aí depois eu acabei pensando que não seria tão carnavalesco, seria meio. Lá em Flores da Cunha a gente diz assim, Santachon, né? Meio metido a santo, né? E aí eu optei Uhum. por vinho, um espumante. E qual foi a tua escolha para hoje? Eu, para variar, tô tomando um rosé, né, Júlio? Eu escolhi porque eu gostei muito do nome desse vinho, achei lindo, assim, que é em francês, né? Tu vai falar em francês, mas em português é Arte de Viver. Eu achei lindo, né? Eu vou tentar articular um pouco com o que eu fiquei pensando sobre o carnaval. Mas fala para nós, Júlio, como é que é em francês a Arte de Viver? Art de vivre, Uhum. arte de viver. E é linda a garrafa também, eu te falei isso antes. A garrafa é Uhum. linda para quem consegue, é de cerâmica, assim, então me capturou. E eu vou fazer algumas, enfim, algumas associações a partir do que eu fui pensando também. E não sei se tu quer começar, Júlio, falando o que, que tu pensou, eu sigo, como é que a gente vai fazer hoje. Pode ser. Eu vou falar um pouquinho só, justificar por que que eu escolhi o espumante, né? Eu tô Ah, com é? o rosé também, um miolo que vê rosé, e que é do Vale dos Vinhedos, né? Denominação de origem Vale dos Vinhedos, nosso brasileiro aqui. E a escolha de um espumante é muito pelo significado do carnaval no Brasil, né? Que não é necessariamente por esse caminho que eu vou seguir, talvez de alguma maneira assim, que é como o carnaval se tornou algo muito próprio brasileiro, né? Com todas as tradições antigas da Europa e tudo mais, e essa junção com as tradições da nossa herança africana também, né? E teve uma crítica de vinhos que teve no Brasil alguns anos atrás, a Julia Harding, que é uma crítica super importante, assim. E ela, quem conta é um colega meu, de que conhecendo os vinhos brasileiros e tudo mais, especialmente os espumantes, ela disse que estavam com um pouco de dificuldade de entender qual era a proposta dos espumantes brasileiros. E quando ela foi para o Sambódromo, no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, no meio do carnaval, ela disse: agora eu entendi o espumante brasileiro. Então, eu penso que justamente o espumante brasileiro é o mais festivo, que tem essa cara desses 3 dias de alegria obrigatória que a gente tem, né, durante o carnaval. E então, por isso, minha escolha foi um vinho espumante, né? As borbulhas parece que quando sobem assim da taça, elas, ao nós bebemos, né, o espumante parece que nos ajudam a levantar o espírito também. Sim, a presença da alegria, né? A alegria diz Mas o que que muito tu no pensou? carnaval. Eu vou falar um pouco do que eu fiquei pensando, para além do vinho, assim, mas vou tentar articular com o vinho também. Mas a primeira coisa que eu pensei quando a gente combinou de falar sobre o carnaval, né, hoje, foi na música do Los Hermanos, que se chama Todo Carnaval Tem Seu Fim. E eu, na hora, pensei nessa frase, enfim, né?
como término, né? O fim como término, como limite, isso que traz a marca ainda level da morte, né? Enfim, e imediatamente eu fiquei invadida por um afeto assim mais ligado à tristeza, né? Assim, me senti numa posição de lamentar que tudo aquilo que é bom acaba, me senti um pouco como o jovem poeta que o Freud descreve lá no texto sobre a transitoriedade. Entretanto, assim como no carnaval fica claro que nem tudo é só o que parece, e que a gente pode ser muitos outros do que habitualmente a gente considera, né? Que se iluminou em mim um outro sentido para essa frase da música do Los Hermanos, que foi o de considerar o fim também como finalidade. Todo carnaval tem seu fim. E aí eles seguem dizendo, e é o fim, deixa eu brincar de ser feliz. E aí, né, Júlio, a alegria pôde encontrar um bom lugar em mim. Então, eu vou tentar hoje, assim, apresentar algumas ideias sobre a finalidade do carnaval, uma espécie de função, assim, que esse evento, né, tão grandioso tem, tanto socialmente na cultura, enfim, mas também uma certa função psíquica que exerce em nós. Eu vou seguir, assim, né, de alguma maneira, assim, abordando, né, que é o óbvio que nós brasileiros sabemos, né, que o carnaval é a maior festa popular brasileira e que, embora aconteça, bem como tu estava dizendo, em muitos lugares do mundo, e há muito tempo, né, a origem está lá nos gregos, enfim, né, mas no nosso país, essa grande festa tem uma identidade, uma importância muito particulares, enfim, né, vou começar um pouco também falando da origem da palavra, né, assim, a etimologia de carnaval, que segundo o professor de língua portuguesa Sérgio Nogueira, que por sinal, né, além de muito conhecido, assim, né, aqui no Brasil ele é muito conhecido, ele, além disso, é sogro de uma grande amiga minha, da Mariana Dil, e vovô da Fefe e da Sophie. O professor Sérgio, então, ele diz que essa palavra vem do latim e que significa abster-se da carne. Então, ele vai, né, fazendo toda essa construção, e aí ele levanta uma dúvida que eu achei muito interessante, assim, né, Júlio? Ele diz assim, será que é por isso, né, que a carne é tão valorizada no carnaval? E é interessante essa pergunta que o professor Sérgio levanta, porque ele aponta uma relação entre os excessos, não só permitidos, mas também estimulados no carnaval, e a abstinência, que é a quaresma, né, que se inicia logo em seguida na quarta-feira de cinzas, impõe. Então, depois do carnaval, se inicia um período lá de penitência. Bom, da origem da palavra carnaval, eu quero ir agora para a origem da palavra festa, porque o carnaval é a maior festa popular no nosso país. E festa provém do latim, que significa reunião de pessoas, enfim, geralmente acompanhada de música, de dança, de bebida, de comida, e significa também alegria, regozijo, comunhão. A festa, né, Júlio, desperta, né, então, vida, alegria, ela rompe a rotina, que é uma coisa, né, a rotina é uma coisa que muitas vezes assume uma força mortífera silenciosa, né, quem de nós, frente à rotina, já não se sentiu ameaçado de ir morrendo lentamente. Então, através da festa, a gente pode se aproximar, vamos dizer assim, dos aspectos mais dionisíacos, né, Júlio? Acho que a gente vai poder falar hoje também bastante, né, de Dionísio, tanto naquilo que nos transcende, quanto também daquilo que aparece de uma dimensão mais primitiva, mais ligada ao irracional, aos instintos mais baixos, ao caos e aos excessos. Essa atmosfera da festa também vai nos remeter ao caos que é necessário para que algo seja criado, né? Uma certa potência aí para as transformações poderem acontecer. E aí a gente pode pensar também lá no uso, né, de máscaras, de fantasias, né, nas brincadeiras de ser outros, né, assim, não só para os outros, mas sobretudo para si mesmo. E poder rir, né, Júlio, também, assim, né, poder rir do estabelecido, né, das regras, da moralidade, de tudo aquilo que tende a ser tornado norma na nossa vida cotidiana. E tudo isso sem ter que se enfrentar com qualquer tipo de censura, seja interna ou externa, pelo menos nesse período do carnaval.
Então o carnaval é como se fosse uma certa assim, uma ode ao humor, ao brincar, né, à alegria, também ao erotismo, um certo elogio aos excessos que poderiam ser considerados assim, né, vamos dizer assim, uma certa enfermidade aí nas nossas vidas cotidianas, mas que nesse espaço de tempo, né, limitado, enfim, né, pela própria cultura, a gente até pode considerar como um sinal aí de saúde. E quando acaba, a gente tem lá a quarta-feira de cinzas. Depois, né, Júlio, se criou o enterro dos ossos também, que é interessante também poder pensar, né? Onde a morte aparece talvez mais ligada, né, a uma possibilidade de renascimento e também de um novo recomeço aí. É bem interessante isso, né? Porque eu estava pensando, tem uma, assim, tem uma esquina, assim, onde duas estradas se cruzam e que eu gosto bastante de pensar nesse caminho, que é a estrada onde o paganismo se encontra com o cristianismo. E isso, assim, é uma esquina bem larga, assim, né, que dura aí uns 3, 4 séculos no mínimo, né? E tem uma negociação interessante, porque tem uma briga e tem negociação e formação de compromisso. E se assemelha muito, me parece, às encruzilhadas que nós enfrentamos, né? Entre o nosso aspecto mais pulsional, os aspectos mais primitivos e justamente as questões sociais, né? E acho que o carnaval ele é fruto disso de certa maneira, né? Porque assim tem dúvidas assim quais são as origens, né? Onde se buscou cada elemento do carnaval, tipo uma das hipóteses, inclusive, que os carros alegóricos viriam das festas a Ísis, né? Uma deusa egípcia que acabou se tornando grega e romana, né? Fez parte do panteão das. Ela foi assim conquistando, né? Novas culturas, novos territórios, e isso seria uma possibilidade. Mas a formação do carnaval em si, efetivamente, ela é o excesso que precede o período de abstinência. E justamente nessa época do início do cristianismo, quando se formam os monastérios, né, com todas essas regras, né, a régula, né, de Santo Agostinho, não, de São Bento, né, que coloca todas as restrições, né, como tem que trabalhar, rezar, dormir, é isso que tem que fazer para chegar na vida eterna, assim por diante. E aí tem quando a gente estuda história, parece, às vezes, dá a impressão, assim, não, caiu o Império Romano, parece que foi do dia para a noite, parece que até então era todo mundo pagão, depois se tornou todo mundo cristão, e, na verdade, teve muitas idas e vindas, né? E o Carnaval, então, possivelmente descende dessa festa de Ísis, né? Inclusive, até uma das etimologias falsas, mas que é uma das hipóteses, seria, né, o nome carnaval viria do nome do carro alegórico que era em homenagem a Ísis, né? Então seria uma das hipóteses que se trabalha e tal, né? Mas os monges começam com essa ideia da quarentena, né? Do período da quaresma, 40 dias de abstinência, grandes abstinências, né, de não comer carne, mas não só isso, né? Período de reclusão e tudo mais, que a gente até poderia pensar assim nos ritos da natureza, né? Pensar que o carnaval surge na primavera, que é justamente o período de reprodução dos animais, então que caçar animais nesse momento faria ter poucos animais para se caçar depois, no ano seguinte e tudo mais. Mas, enfim, né, seja qual for a origem dessa quarentena, o fato é que, historicamente, o carnaval vem como, aquele momento de libertação antes de entrar. Assim, é interessante, né, que parece que a punição vem antes do pecado, nesse caso. Né? Porque, assim, o que surge é a punição, né? Os 40 dias de... Não, então vamos pecar antes, né? Para que essa punição valha a pena, né? E a igreja perseguiu por muito tempo o carnaval.
né? Ele dizia, não, o carnaval é uma festa pagã, não pode ser cristã e tudo mais, e até que acabou se tornando uma data oficial cristã, porque não teve como segurar. Não tinha. Até que eu não lembro qual papa foi, que disse, não, tá, beleza, tá autorizado, porque não tinha como segurar. Assim como o nosso mundo funcional, não tem como segurar. Então, algum jeito, né, vai encontrar de se manifestar. Mas nessa encruzilhada tem uma frase que eu sou apaixonado. Sou apaixonado. Eu ouvi ela uma vez num podcast italiano. E assim, é muito difícil encontrar os escritos, mas tem um autor que é pagão tardio, chamado Rutilius Claudius Namatianus. Esse cara, ele era um pagão no século III, IV, quando oficialmente o Império Romano já era cristão. E num livro dele, que ele fala de aventuras pelo Mediterrâneo, ele vê um monastério. E ele fala com estranhamento dos monges daquele monastério. E aí ele diz assim, que loucura insana de um cérebro virado é essa? Temer o mal e não suportar o bem? E que ele fala justamente nessas abstinências, e esses 40 dias de abstinência, assim, de um medo tão grande de enfrentar o mal, que se abstém do bem. E eu acho interessante porque o carnaval parece que faz o oposto disso, no sentido de, não, assim, indo para além dessa distinção de bem e mal, assim, mas pensando assim, bom, você precisa de uma punição em busca de uma elevação da alma, parece que aí é o contrário. Não, vamos aproveitar o que essa vida tem de boa, essa arte de viver, né? Nesses dias para equilibrar um pouco, né? Para equilibrar um pouco isso. E, enfim, esse é um primeiro pensamento que eu queria trazer, assim, até com o que tu falou, né, Juliana? Que me ocorreu. Ô, Júlio, e tu não vai falar do Dionísio para nós hoje? Eu vou, só não queria, Tá. eu só não queria ficar 15 minutos discursando. Por favor, eu queria escutar. É que essa ideia do Dionísio acho que é interessante, porque é justamente nesse cruzamento entre paganismo e cristianismo, né? E a Ísis tem muito a ver com Dionísio no seguinte sentido, de que Dionísio é um deus dos ritos órficos. Né? Os gregos tinham a religião oficial, né? Que era uma religião que o Nietzsche chama de apolínea, né? De Apolo. Não que o Apolo fosse o único deus, né? Tinha diversos deuses, e o Dionísio vai entrar no panteão grego também. Mas a religião para os gregos era algo público, de ritos públicos, de ritos de passagem, de socialização e tudo mais. E os ritos órficos eram os ritos escondidos, aqueles que eram feitos à noite, em lugares escondidos, em que só iniciados poderiam participar. E o Dionísio era o principal deus desses ritos órficos. E numa história diferente da mais usual sobre a origem do Dionísio. A origem mais usual é que o Zeus, numa das suas inúmeras puladas de cerca, né, teria engravidado Semele, né, uma mortal. Inclusive, Dionísio vai ser o único deus do panteão que é filho de uma mortal, né? E depois, tomada por ira, a Hera acaba fulminando a Semele e Zeus salva Dionísio, coloca na sua coxa, e Dionísio acaba se desenvolvendo na sua coxa, e depois vai ser criado, aliás, outro aspecto interessante de Dionísio, os deuses todos são, na sua formação, né, no seu nascimento, no seu surgimento, eles já têm a sua forma plena, simbolizada normalmente por um homem ou uma mulher adulta. O Dionísio é o único que é criança e que cresce. Ele é o único deus que tem fases diferentes da vida. E essa questão das mutações de Dionísio é muito interessante, porque isso coincide com como os órficos viam Dionísio. Para os órficos, o Dionísio tem uma origem diferente. Existia um Dionísio chamado Dionísio Velho, que teria vindo da Índia
vindo, como se estivesse na Grécia, né? Ido da Índia para a Grécia, levando videiras, e Dionísio chega, e ele acaba, num certo momento, sendo morto, esquartejado e devorado por titãs. E aí vem, assim, inclusive, questões assim de mitologia comparada com o nascimento e renascimento de Cristo, de Osíris, no mesmo, assim, no mesma pegada, né? Mas, enfim, ele é devorado e Zeus se invoca, né? Se irrita. Os Zeus eles perdiam a paciência bastante, assim, né? E ele fulmina os titãs que tinham comido o Dionísio com um raio e eles se tornam cinza. Sobra só o coração de Dionísio. E a partir do coração de Dionísio ele forma um novo Dionísio. Que aí esse é o Dionísio que a gente conhece a história normalmente, né? De todas as outras lendas. Aliás, o Dionísio foi morto mais de uma vez, né? Porque é especialista em morrer e renascer. E aí, por essa lenda órfica, a humanidade teria surgido das cinzas desses titãs. Então, a parte corporal nossa teria como origem o corpo dos titãs e a parte da alma de Dionísio, né? Mas enfim, então, e os ritos dionisíacos então eram ritos escondidos, mas ritos de liberação. Ritos de liberação sexual, erótica, de mudança de papéis, de troca de identidades com múltiplos personagens, com um rei, como a gente tem até hoje, né? Rei Momo hoje menos, né? Mas rei da bateria, a rainha da bateria de escola de samba, não, é uma mulher que não é rainha em outros momentos, né? Ela é rainha naquele momento só. Então essas inversões todas fazem parte desse jogo, nesse jogo de liberação, né? Justamente como um oposto do que é a regra comum do dia a dia para esse momento onde as regras são, para usar, né, a origem também da palavra carnaval, né, são levantadas, né, se levam, né, as regras se tiram para que se possa dar vazão a aspectos que a gente não consegue dar vazão, né, no dia a dia, seguindo regras, assim por diante. Enfim, acho que Nossa, fiz uma história longa ali, né? Pois é, né? E eu não sei se as pessoas sabem, ele é o deus do vinho também, né, Júlio? É o deus do vinho. O Dionísio é o deus que teria, pois é, nessa lenda que teria levado as videiras da Índia para a Grécia. E o que eu acho mais interessante, sabe o que, nesse aspecto, como curiosidade, de que arqueologicamente se provou que as primeiras videiras surgiram na Índia. As primeiras videiras todas, né? Não as para vinho, mas as primeiras videiras vieram efetivamente da Índia. E é interessante como os mitos têm assim os insights, assim, mas como é que eles tiraram? De onde é que eles tiraram? Né? Muito legal. E a gente está falando uma história, isso aí de 50 milhões de anos atrás, né? Sim. Enfim, mas o vinho tem disso, né? Tem as mudanças, quando a gente bebe vinho, a gente fica um pouco mais criança mesmo. Sim, não, e tem essa representação também da alegria, né, Júlio, tanto dos excessos, né, do Dionísio, enfim, né, mas também da alegria, né, então, assim, ele representa também, né, vamos dizer assim, tanto, vamos dizer assim, algo disruptivo que pode ser, né, bom, algo que leve ao caos, mas também um caos aquele que, né, assim, rompe, às vezes, né, assim, uma certa pasmaceira mortífera, né. E assim, né, Júlio, porque o Dionísio ele representa, né, para além desses aspectos de excesso, né, enfim, também, né, vamos dizer assim, ligados ao caos, né, mas também a alegria, né, como também fiquei pensando um pouco, né, que assim como o vinho, né, já te escutei falando isso uma vez, achei muito legal, que o vinho une pessoas, e o carnaval também, né, une pessoas com essa vitalidade também, né, assim, alegre, que o Dionísio representa, assim, também, né, eu acho que esse também é um aspecto interessante, assim, da gente poder trazer. E eu fiquei pensando, Júlio, às vezes a gente escuta essa brincadeira, assim, né, de que o amor
de carnaval, né? Não sobe a serra, enfim, né? A gente tem às vezes a gente escuta muito isso, né? Assim, na vida, né? Enfim, dos pacientes também, né? Quando alguém se envolve com alguém no carnaval, enfim, né? E como a gente vive criando, vamos dizer assim, regras, né? Para tentar dar conta de separar o amor mais terno, vamos dizer assim, do desejo sexual, né? E o Freud ele falou bastante disso, né? Ele trouxe algumas contribuições importantes, assim, né, para a gente poder compreender esse fenômeno, né? Quando ele fala do trabalho, né, psíquico imenso que dá poder integrar e sustentar no mesmo objeto, né, na mesma pessoa, tantos aspectos mais ligados ao amor, à ternura, né, assim, aos aspectos mais sexuais. E tem uma entrevista, eu me lembrei de uma entrevista do Cazuza que ele diz em algum momento que não nos esqueçamos de que mesmo no mundo eletrônico existe o amor. E eu fiquei pensando um pouco nisso, né, Júlia, assim também, né, de que às vezes a gente toma esse momento do carnaval como algo dissociado da vida, uma espécie de parênteses, assim, né, da nossa vida cotidiana, enfim, né, e eu, assim, fiquei tentando mexer um pouco nessa ideia, assim, né, dar de alguma maneira, assim, né, diluída nisso, né, assim, e fiquei também, de alguma maneira, né, a partir disso, pensando como no carnaval como um espaço, vamos dizer assim, potencial, que é bem-vindo, porque nos lembra o quanto a vida pode ser celebrada e o tanto que a gente pode sentir alegria também, assim, por estar vivo, né? E que isso não precisaria estar, assim, localizado num único momento, em um momento muito pequeno, assim, né? Considerando todo o resto do ano, né? E também fiquei pensando a partir disso, né? Que é justamente na presença, né? De outros que a gente vai se constituindo e a gente vai se transformando, a gente é desejado, a gente deseja, enfim, né? E que a gente pode, de alguma maneira, também, assim, né, comemorar e festejar que todo o carnaval tem lá o seu fim, né? E brincar um pouco com essa ideia também, né, da arte de viver, porque ninguém sabe, né, Júlio, como é que se vive. É uma arte de viver, é uma arte que cada um vai ter que criar, assim, né? A todo tempo, né? Assim como, né? Assim como o amor também, né? Que o Cazuza canta, que o nosso amor a gente inventa para se distrair. A vida a gente também vai ter que criar de algum modo, né? Assim, e que isso não fica, que a alegria ligada, vamos dizer assim, a poder viver, não ficasse somente assim localizado nesse espaço muito curto de tempo. Enfim, né? Acho que isso também poder assim desmanchar um pouco essas margens que separam o carnaval da vida cotidiana, né? Acho que isso também é uma ideia interessante, assim, para a gente poder brincar com o carnaval. É interessante, né? Porque eu estava pensando justamente no o verbo que se usa, né? A gente normalmente fala pular carnaval Brincar e, carnaval. e brincar carnaval, né? Que é justamente esse espaço brincalhão de que, bom, que passa, né? Também a gente entra no circo, sai, a gente entra no cinema, e sai, acaba o filme, a gente vai no parque de diversões e aquela excitação do parque depois passa. Parques todos, né? De crianças, de adultos, enfim, né? Tem vários por aí. Sim. Ou um jantar, enfim. Mas tem uma ligação interessante, assim, que ao mesmo tempo que o carnaval tem esse aspecto, assim, marcado, e até desse aspecto marcado, assim, de uma... desse momento da quarta-feira de cinzas, que é um momento assim, de uma posição depressiva, assim, né, de elaborar o que aconteceu e voltar para a vida cotidiana, e que é importante também, né, a gente marca em carnavais o quanto conhece uma pessoa, né? Aqui no Brasil, a gente diz, Outros carnavais, né? Te conheço há muitos carnavais. conheço há muitos De outros carnavais, carnavais. né? De E isso outros é muito... carnavais, com outras fantasias, com outros. Exatamente. Mas isso é muito legal, porque é uma marcação que não é só de tempo, mas é uma marcação justamente de outras fantasias, de outros aspectos que a gente... de todas essas personagens que nos habitam, né?
E que bom que a gente vai trocando de máscara o tempo todo, né? A gente tem a máscara profissional, que essa também vai ser trocada muitas vezes, tem a máscara da vida em família, tem várias máscaras que a gente brinca por aí, mas algo fica dessas brincadeiras. Tem coisas que ficam. Às vezes, não necessariamente das pessoas que a gente conhece, mas nós saímos renovados, né? Como Dionísio, que morre, renasce, a gente volta renovados depois E do a gente carnaval. tem, às vezes, né, Júlia, a impressão, assim, que o que vai revelar algo mais secreto da gente, né, são as fantasias, né, e eu me lembrei de uma historinha, assim, uma anedota, agora eu tenho um defeito, assim, porque eu lembro do milagre, não lembro do santo, né, não me lembro quem foi que contou isso, eu li num livro, não lembro, de um psicanalista, e ele contava, então, que um dia ele foi convidado para ir numa festa fantasia, e que muito constrangido, assim, com que qualquer fantasia que ele colocasse poderia revelar dele, ele vai no seu normal, vamos dizer assim, ele vai vestido normalmente. E ao chegar lá, tá todo mundo fantasiado. E aí é isso, né? E daí, daqui a pouco ele diz: bom, eu estava fantasiado de psicanalista. Né? Que é isso, assim, né? Uhum. Então, como a gente tem, às vezes, essa ideia de que algo secreto se revelaria seria através de algo, né, assim, muito chamativo, né? E que o restante da vida cotidiana da gente, a gente estaria numa posição mais normativa, né? Algo mais apaziguador, né? E que não, né? Sempre tem algo, né, presente. E principalmente quando a gente não pode brincar, né, Júlio? Acho que essa impossibilidade de brincar também revela muito, né? De alguém que se leva muito a sério. Sabe que uma coisa importante também, eu me lembrei agora, é que Dionísio é também deus do teatro, Do teatro, sim, sim, né? sim, sim. E esse aspecto, eu fiz teatro um tempo, assim, num momento da minha vida adulta já, e além assim, daquelas coisas de escola, né? E é muito interessante, porque é claro que toda fantasia que a gente escolher vai revelar algo nosso. Né? O que a gente não precisa se preocupar é que ninguém vai ficar sabendo, provavelmente, né? Cada um vai ter a sua própria fantasia sobre a nossa fantasia, e, na verdade, o nosso segredo vai estar bem Tudo guardado revela, ainda, né? né? Assim, não tem alguma posição que não revele nada, né? Então, assim, Claro, mas talvez revele o medo também, né? De não poder também, brincar, de não poder, né? Claro. claro. Mas uma coisa muito interessante é de que o palco, e especialmente quando a gente está com outra personagem, a gente pode revelar muita coisa. A máscara nos ajuda a nos mostrar também, porque é uma brincadeira. E no momento sério, quando a gente está fantasiado de psicanalista, muitas vezes a gente vai se preservar, não revelar certas coisas, né? Mas tem máscaras que nos ajudam, né? Esse brincar ajuda justamente a sair, porque, assim, pensando no nosso mundo pulsional, nós somos uma panela de pressão, né? Se a gente quiser segurar todas as válvulas aí, vai explodir em algum momento. Então, a brincadeira, as fantasias, o bom humor nos ajuda muito, né? E esse momento de, tá, agora vale tudo, né? Esse momento do vale tudo é bacana, né? Assim, é saudável e necessário, assim. A gente usa a expressão válvula de escape, eu acho que é realmente uma válvula de escape funcional, assim, porque nem tudo a gente consegue elevar, né? Ah, não, pega essa energia e trabalha, assim, boa parte da gente pega e trabalha. Ah, pega essa energia e faz uma coisa que presta, tá? Muita, mas vai ter uma parte da energia que vai ter que sair como ela é, que não tem jeito, né? E o carnaval é um desses Pelo momentos, corpo, né? né, Júlio? Porque tu traz a presença do corpo, né? Essa é uma questão também, né? Tem esse vinho que eu tô degustando hoje. Ele vem de uma região. Tu vai ter que me ajudar a falar aqui como é que é. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Ai, não tá aqui agora, mas eu acho que é É Languedoc, Languedoc né? Roussillon, é. Languedoc, E eu lembrei, obviamente, pelo nome, de um do psicanalista Roussillon. francês que se chama René Roussillon, exatamente. E o Roussillon, claro, né, que a gente está com pouco tempo, não tem nem como falar dele, assim, da teoria dele, né, mas ele traz importantes contribuições para a psicanálise. E ele vai falar muito do desenvolvimento primitivo, né? E ele disse uma coisa muito interessante uma vez que me marcou muito, assim, né? Ele disse que tudo aquilo que acontece
antes da aquisição da palavra, e, portanto, a gente não pode lembrar, né, através da palavra, eles que a gente lembra através do corpo. Então, a presença do corpo, né, Júlio, acho que é isso, assim, também, né, a gente não vai conseguir transformar tudo em palavras, né, ou, de alguma maneira, satisfazer a pulsão através das ideias, simplesmente, né, a presença do corpo, né, e o carnaval, as festas, enfim, nos trazem também essa lembrança, né, do quanto o corpo existe, é importante, precisa de lugar, e de um lugar que contemple a alegria, né, o prazer, enfim, né, então eu também fiquei pensando um pouco nessa frase dele que me marcou muito, né, que tudo aquilo que acontece antes da aquisição das palavras, a gente lembra no corpo, né, muito bonito isso também, né. Que é a questão do quanto o inconsciente está no corpo, né, e que a gente precisa desses momentos de liberação do corpo, né. Carnaval é esse momento de... Isso que tu, claro, e que tu dizia também de que a gente pode ser, porque a gente, o que ser um psicanalista, né, isso que a gente está falando aqui, isso é uma função, né, Júlio? Sim. Uma função, é uma função restrita, tem lugar, né, assim, não em qualquer lugar também, né, em qualquer relação que a gente vai exercer essa função, né, então isso é uma função, né, a gente sim, dentro lá, né, de algo muito restrito, né, de uma posição, enfim, né, mas o carnaval ele nos lembra isso, assim, que a gente não é nada definitivamente, assim, então, né, Sim. tem essa, né, a gente vai sendo, né, a gente vai Sim. sendo. Eu lembrei agora do Sartre, do Jean-Paul Sartre, né, estamos nos franceses hoje, né, o filósofo francês, filósofo, escritor, que no principal livro dele, que é o Ser e o Nada, onde ele, assim, mais ou menos estrutura o que vai ser o existencialismo como ele propõe, né? Tem um momento que ele fala muito do vir a ser, né? Sabe que o ser humano não é, o ser humano não tem essência alguma, que é o projeto, que ele chama, né? Esse projeto que liga o passado ao futuro é que faz, então, essa essência que sucede a existência, né? Ele vai dizer que a existência precede a essência, que o ser humano não tem uma essência antes, que vai ser construída e tudo mais. E o exemplo que ele usa, e é muito interessante, porque está num livro assim, que ele se propõe a filosofia profunda, não sei o quê, e ele escreveu no Café Fleur, né? O café é um café importante de Paris ali, né? Inclusive a praça que tem na frente hoje chama Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, né? E ele escrevendo no café, ele dá o exemplo, e ele diz assim, por exemplo, esse garçom. E ele descreve todo o gestual, o garçom, como ele se veste, a postura, como ele serve aquela xícara de um jeito, assim, que parece teatral. Eles não é que parece teatral, é que é teatral. Porque ele não é um garçom. Então ele está assim, ele está tentando ser um garçom. Então ele atua como se fosse um garçom. E é muito interessante, porque é o que a gente faz o tempo todo. No carnaval fica evidente, bom, eu tô brincando de carnaval, tô brincando que sei dançar, tô brincando que hoje Que eu sou sou homem, que eu livre. sou mulher, que eu sou, claro. E inverte, né? No carnaval tem muita, né? Vou me vestir de mulher, não só no mesmo que ela carnaval. não esteja invertida, né? Eu também estou brincando de ser, né? Então... Claro que sim. Claro. E é muito interessante, porque eu estava pensando nesse exemplo que tu trouxe, né, do psicanalista que vai disfarçado de psicanalista, né, fantasiado de psicanalista. É isso, esse vira a ser. E até lembrei, eu praticava judô, né, uma vez, e uma vez na adolescência, assim, a gente foi num carnaval, não lembro se era um carnaval ou se era uma festa fantasia, pouco importa. Mas eu estava com os colegas do judô, e tinha algumas pessoas que estavam com um judogi, né, com o kimono, com o vestimento de judô ou de jiu-jitsu, que é muito parecido, né, praticamente a mesma coisa. E a gente disse, mas, né, que tipo de fantasia, né, para nós não era uma fantasia. E aí um colega meu que era faixa preta dizia, pode ver que é só faixa branca e faixa azul. E acho que isso revela muito do quanto a fantasia é isso que a gente quer ser, né? O vir a ser. E no fundo, mesmo o meu colega faixa preta, ele também era um vir a ser,
né? Não, não tem a faixa preta definitiva, né? Agora é um judoca e ninguém mais discute. Não, sempre é um vir a ser, né? Acho que é um aspecto interessante que o carnaval traz. Né? Sim, que é sim. temporário, que acaba, mas a gente brinca do que a gente não é, do que a gente quer ser, do que pode ser, e que, enfim, depois a fantasia pode, como a camisa amarela da música, né? Uma camisa amarela pode ir pro lixo depois. Também. Então tá, né? Bom carnaval, então, para todo mundo. Bom carnaval, saúde Saúde. e viva a alegria! É isso aí.